Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Temos o prazer de receber hoje em nossa aula a professora doutora Adriana Bauer, atualmente pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e docente do Departamento de Metodologia do Ensino e de Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atua nos cursos de graduação e pós-graduação. Também foi diretora acadêmica da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, a ABAV. Olá, Adriana. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Olá, Érica, é um prazer estar aqui. Eu aproveito para agradecer o convite para estar fazendo essa fala junto com os alunos, né? É muito bom estar com vocês nessa manhã. Ah, que ótimo. Vamos lá, professora. Sabemos que a avaliação da aprendizagem no contexto educacional brasileiro é pensada em termos processual, de avaliação contínua, há as definições de metas, enfim, há todo um arcabouço hoje teórico e prático desenvolvido em torno das avaliações. Como especialista do tema, qual é a grande diferença quando nós falamos avaliação educacional de prova e exames? Essa é uma pergunta muito boa, Eric, e em geral os nossos alunos confundem muito esses dois aspectos. Quando eu estou falando de prova ou exame, eu estou falando de um instrumento que eu posso utilizar no processo de avaliação educacional. Então, uma prova, um exame, ele é um instrumento para eu conseguir coletar informações para um processo mais amplo, que é o processo avaliativo. No processo avaliativo, eu vou olhar o resultado que eu obtive com esta prova, com este exame, e vou fazer um julgamento. Então, se o aluno aprendeu dentro do que se esperava que ele tivesse aprendido, ou se ele precisa de um tempo mais de aprendizagem, se ele precisa de uma recuperação de aprendizagem. Então, a gente não pode, não deveria confundir prova como sinônimo de avaliação. Prova é um dos instrumentos que estão à nossa disposição, assim como portfólio, atividades, questionários, Então, há uma diferença aí conceitual. Muito bem. Professora, o que significa, o que quer dizer, quando nós dissemos que a avaliação da aprendizagem faz parte do ato pedagógico? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A avaliação da aprendizagem, ela é um dos elementos do ato pedagógico, não é nem o único, nem o mais essencial. Quando a gente vai pensar em termos do ato pedagógico, ele se consolida, com o planejamento de um plano de ensino, a intervenção do docente junto aos discentes, que é o processo de ensino de fato, e um momento de olhar para esse processo e ver o quanto que esses estudantes atingiram as expectativas de aprendizagem que estavam determinadas pelo professor ou pelos documentos curriculares para que fossem aprendidas, ou o quanto que ainda falta eles adquirirem em termos de conhecimento nesse processo. Então, a avaliação ela é uma das etapas, que pode, em geral, uma etapa que acompanha o processo pedagógico. Então, o ato pedagógico é mais amplo do que o ato avaliativo, ainda que o ato avaliativo nos fornece informações importantíssimas para planejar, redimensionar o ato pedagógico. O professor, nesse processo, ele também deve ficar atento para refletir sobre a sua própria prática de ensino, quando nós pensamos na avaliação? Sim, sempre. Sempre, Eric, porque o que nós temos avançado em termos teóricos, principalmente no campo da avaliação, é no conceito de avaliação formativa, em oposição a uma prática que às vezes é bastante consolidada no contexto escolar, que é o da avaliação somativa. O que é a avaliação formativa? É aquela em que a gente vai fazer uma coleta de informações acerca das aprendizagens, dos conhecimentos que esses alunos adquirem no ato pedagógico, e ela tem como objetivo sempre propiciar um replanejamento, tanto da parte do professor,
quanto da parte do estudante, né? Então, no conceito de avaliação formativa, o resultado da avaliação ele vai sendo utilizado o tempo todo pelo professor para ele rever o seu plano de ensino, para ele decidir se ele precisa retomar conteúdo, se ele precisa repensar as suas formas de abordar aqueles conteúdos, caso não tenham sido bem compreendidos pelos alunos. E para os alunos, no processo de avaliação formativa, eles conhecem o tempo todo, né, o que eles já aprenderam e quais são os aspectos que eles ainda precisam investir. Então, o professor ele está implicado nesse processo de avaliação formativa o tempo todo. A avaliação que a gente conhece mais, ela tem, provavelmente, né, a escola, principalmente no início do século XX, até o início do século XXI, é a avaliação somativa, é aquela que a gente só faz uma prova, um trabalho no final do processo, acabou, tirou uma nota ruim, vai para a recuperação, que tem um fim de classificação. O resultado ele não é muito utilizado nas escolas, dentro dessa lógica somativa, para repensar o currículo, para pontuar para os alunos quais são os aspectos que eles ainda têm que investir nas suas aprendizagens. Né? A nossa documentação curricular e as nossas indicações de avaliação no sentido de adotarmos mais avaliações com propósitos formativos no contexto escolar. Perfeito. Professora Adriana, e como os docentes, professores, do ponto de vista prático, poderiam avançar na avaliação formativa dentro da escola? Eu acho, Eric, que esse é um dos nossos desafios, porque a avaliação somativa ela está ainda muito imbricada no cotidiano escolar, ainda que o conceito de avaliação formativa já esteja aí presente no campo educacional há muito tempo, pelo menos desde a década de 60 aí do século passado. Fazer avaliação formativa requer que o professor tenha uma perspectiva processual da avaliação e, principalmente, em termos práticos, eu diria que o professor tem que planejar as formas que ele vai utilizar de avaliação com seus alunos já no início do processo pedagógico. Quando ele está planejando o curso dele, ele já deveria estar planejando também quais são as formas que ele vai utilizar para avaliar e não só as formas, quais são os conteúdos que ele vai selecionar como conteúdos essenciais para serem avaliados nessas práticas avaliativas que ele vai definir. Muitas vezes, esse planejamento da avaliação não está presente na prática pedagógica. Eu vejo isso como um principal desafio que nós temos que superar. O professor entender que ele planeja a avaliação juntamente com o seu processo de ensino. E aí tem outras indicações que são importantes dentro de uma lógica formativa. Por exemplo, diversificar os instrumentos, então lançar mão de vários instrumentos, não só a prova, né, como você tinha perguntado anteriormente, mas a gente pode utilizar seminários, apresentações, atividades que estão presentes no cotidiano dos alunos para fazer essa avaliação. Então, ele tem que ter clareza do que ele quer captar, né, em termos de aprendizagem, utilizando esse acervo de instrumentos que a gente tem à disposição. Né? Se ele consegue planejar a avaliação com antecedência, ter clareza do que ele quer avaliar, né? O que é essencial de todos os conteúdos que ele trabalha, né? O que os alunos deveriam ter aprendido. Então, fazer essa seleção dos objetivos, ou das habilidades, ou dos conteúdos, a depender da matriz curricular que ele utiliza. E utilizar instrumentos adequados para captar, né, essas habilidades ou esses objetivos que ele selecionou para avaliar. Se a gente conseguir que ele faça esses 3 passos, eu acredito que a gente tem um bom avanço em termos de implementação de uma lógica formativa nas escolas. Além do que, né, ter o cuidado de fazer as devolutivas dos resultados para os alunos, para que eles também sejam atores nesse processo, para que eles tenham consciência do que eles já aprenderam e das aprendizagens que ainda precisam se consolidar.
Muito bem, Adriana. Quando pensamos hoje em dia na educação digital, né, e a avaliação, existe alguma especificidade, alguma diferença da avaliação presencial? Como é que esse universo digital, educacional, hoje tem lidado com a avaliação? Eric, essa é uma outra pergunta que eu acho muito importante. Do meu ponto de vista, né, acho que há pessoas que pensam de outra forma, mas nós temos que ter uma lógica de avaliação bastante clara no nosso trabalho. Durante a pandemia, eu ouvi muito, né, pessoas, professora, qual que é o melhor instrumento para a gente utilizar na avaliação digital? Para mim, a questão não tem a ver tanto com o instrumento que eu utilizo, mas com a lógica que eu utilizo. Né? Então, perguntas como, como que eu vou utilizar, que instrumento eu utilizo no meio digital para evitar uma cola? Né? Eu acho que é outra pergunta que eu tenho que fazer. É o que que eu selecionei para avaliar? Né? Então, eu acho que se o meu conteúdo é um conteúdo só de memorização, né, que hoje em dia não sei se faz muito sentido com os avanços curriculares que a gente tem tido aqui nacionalmente, a minha preocupação vai estar, então ele não pode colar esse conteúdo memorizado. Né? Então, eu acho que as questões que a pandemia nos impôs, nas reflexões que a pandemia nos impôs, tem muito mais a ver com a necessidade de implementar outra lógica de avaliação, né? De pensar um instrumento que esteja a serviço da aprendizagem dos alunos no meio digital, do que pensar quais são os melhores instrumentos. Existem aplicativos para avaliação que podem ser utilizados nesse meio, que foram pensados aí, já vinham sendo pensados anteriormente, mas vem sendo mais utilizados aí depois do período da pandemia, mas do meu ponto de vista não adianta eu ter instrumentos novos se o meu olhar sobre a avaliação não muda. Então, basicamente, é a concepção que o educador, que a escola deve discutir, debater, para ter bem claro quais objetivos que a avaliação vem dentro do processo pedagógico a contribuir, vamos dizer assim, para a aprendizagem e também para o próprio aluno. Eu tenho E visto. para o planejamento do professor, Eric, E o planejamento sempre. do professor, sem dúvida, Adriana. Eu tenho escutado muito da autoavaliação, avaliação colaborativa, dentro desses ambientes digitais. O que seria essas formas de avaliação? A autoavaliação também é um instrumento que propicia que o aluno faça uma autorreflexão sobre o seu processo. Eu acredito que a autoavaliação é um instrumento muito potente, mas nós temos que ensinar nossos alunos a fazer autoavaliação, né? Então, uma autoavaliação que o professor peça o que você aprendeu, você se esforçou, né? O professor ele tem que propor critérios para que esse estudante faça, de fato, uma autorreflexão. E lembrar que, mesmo a autoavaliação, ela está relacionada a uma tomada de decisão. Então, se eu estou fazendo uma autoavaliação com o estudante da educação básica, pensando, por exemplo, como que foram as questões sobre procedimentos atitudinais, né? Questões atitudinais durante o semestre para a aprendizagem. Né? Eu posso propor ali indicadores para ele pensar, né, sobre que aspectos eu quero que ele faça essa autorreflexão, mas também lembrar de pedir para ele como que você acha que você pode avançar em relação a esse cenário que você está construindo no seu processo autoavaliativo. E eu acho que isso vale para a educação básica e para o ensino superior. Porque se a gente não tem esses cuidados, a autoavaliação ela não alcança os seus objetivos. Né? Às vezes os alunos falam, não, eu fiz tudo direito, né? Não é uma reflexão de fato sobre quais foram as suas dificuldades, os seus limites e sim os seus avanços. Né? A gente tem que, se eu quero disparar um processo de autorreflexão
autorregulação crítica, eu preciso ensinar os estudantes a fazerem isso. Quando os alunos são menores, cabe inclusive o professor fazer uma devolutiva dialogada com ele, falando: olha, você disse que você se organizou bem, mas em diversos momentos você esqueceu o seu material em sala de aula, em casa, você não trouxe ele para a sala de aula, você não cooperou com seus colegas na aprendizagem, porque aí o estudante vai compreendendo como que ele faz esse processo de autoavaliação. Em relação às avaliações colaborativas, existem aqueles momentos em que os alunos podem construir, né, um trabalho em conjunto, né, colaborando um com a aprendizagem do outro, né, fazer isso em conjunto. Acho que essa é uma prática que ela é muito bem-vinda, mas desde que ela esteja inserida no ato pedagógico, né? Não adianta o professor ter toda uma estruturação de aula em que ele seja sempre o principal ator, né? Só dê aula expositiva e aí ele vai utilizar um instrumento de avaliação colaborativo, né? A avaliação, como você tinha já feito essa pergunta, ela tem que ser similar ao ato pedagógico. Então, se eu tenho uma prática mais relacionada a uma abordagem de sistematização coletiva do conhecimento, socio-interacionista, construtivista, eu vou pensar uma avaliação dentro dessa prática de ensino que eu já tenho. Se a minha abordagem ao ensino é uma abordagem que está mais focada em aulas expositivas, numa perspectiva mais individualizada dos alunos, talvez não caiba só no momento avaliativo eu fazer uma proposta de uma avaliação colaborativa, porque os alunos não vivenciaram isso durante o ato pedagógico. Então, às vezes, o professor acha que vai poder ajudar, né, colocando um grupo para se apoiar no momento avaliativo, mas os alunos não têm essa vivência da colaboração no ato pedagógico. E aí a gente vai ter uma disparidade, por assim dizer, entre o ato pedagógico e o ato avaliativo, que é o que a gente não quer. A gente quer inserir o ato avaliativo dentro da lógica do ato pedagógico. Muito obrigado, professora Adriana Bauer, por socializar o seu conhecimento, compartilhar conosco. Agradeço a sua participação em nome dos alunos e da TV Univesp. Foi um prazer poder estar aqui com você, Eric, eu agradeço novamente o convite. Um grande abraço. Caros alunos, agora é com vocês. Vamos retomar as atividades dessa semana e nos encontramos na próxima semana. Um abraço a todos e a todas.